Tá, foi. Então essa era uma parte, essa parte de introdução eu vou pular porque, assim, eu fiz esse slide com o objetivo de introduzir ao R, de ter um material de introdução ao R, para quem nunca tinha mexido, né? Como a gente foi fazendo isso ao longo do curso, então essa é uma primeira parte que eu acho que vocês já conhecem, né? Então uma parte vai falar sobre o R e sobre o RStudio, né? E dizer que o R é a linguagem de programação que está ali por trás, né? Você pode usar o R para fazer as contas, né? Para rodar os seus códigos direto no R. Só que a interface do R não é muito amigável. A do RStudio já é um pouco melhor, que é o que tem essas divisõezinhas e tudo mais, tá? Então, ó, esses slides eles começam bem, assim, bem introdutórios. Então, essa parte inicial eu vou passar bem rápido, para a gente ter tempo de ver o que importa mais, tá? Aqui no ambiente do RStudio, eu acho que a parte que talvez vocês não tenham reparado é do ambiente R, que é essa parte aqui, que fica no canto superior direito. Essa parte, ela lista todas as variáveis que você criou. Então, ó, deixa eu pegar minha seção aqui. Como eu já rodei coisa com vocês, né? Eu já rodei coisa aqui hoje. Então, olha, aqui no meu ambiente, né, tem essas janelinhas aqui, né, que eu consigo controlar. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ah, não estou conseguindo por alguma razão. De colocar as duas ao mesmo tempo. Só se eu, de repente, botar um plot aqui. Droga, não adiantou. É estranho, não estou conseguindo fazer aparecer as duas coisas. Tudo bem. Então aqui, ó, nessa aba Environment, ele tem todas as variáveis que já foram criadas. Na minha seção eu já tinha dbarra, já tinha nd e já tinha usd. Então, não sei se vocês já estiverem rodando alguma coisa, né, por exemplo, seguindo o código aqui da aula 15, provavelmente essas variáveis já vão estar criadas, tá? Vou parar de usar a caneta porque ela fica bugada aqui no RStudio. Então, aqui tem a listagem de variáveis, né? Então, se eu quiser, eu posso remover, clicando nessa vassourinha, e aí ele vai remover os objetos da memória. Bom, vou só mostrar. Se eu apertar aqui D, underline bar, ele mostrou o valor de dbar que eu criei na sessão. Então, se eu quiser deletar os objetos, né, pronto, deletei. Se eu fizer dbar, ele não vai mais aparecer nada para mim, porque essa variável foi deletada. Eu gosto, como eu vou começar a fazer uma coisa que é diferente com vocês, que é um outro script, eu gosto de sempre começar com o ambiente vazio, que é para não correr o risco de ter alguma variável ali, e aí na hora que eu for rodar o meu R, ele dá algum problema, porque já tinha uma variável na memória que não deveria estar. Então eu gosto de sempre limpar. Vamos ver então. Então vamos voltar lá para os slides. Então essa era uma parte. Acho que eu posso ir passando assim. Bom, é essa parte que fala sobre executar um script, né? O script é essa parte aqui do R, onde a gente digita os comandos, né? Então a gente pode rodar com Ctrl R ou Ctrl Enter, que é o que eu costumo fazer. Né? No meu computador é Ctrl R. Então seleciona a linha, Ctrl R ele roda. A gente pode salvar um script, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas para salvar um script funciona assim. Eu vou salvar esse script AED aqui. Então eu venho como Save As e pronto, eu salvo meu script. Eu vou chamar de AED copia.r. Aí se eu vier na pasta onde eu salvei, eu posso abrir até com um bloco de notas, se eu quiser. Então eu vou abrir aqui com o meu equivalente ao bloco de notas do Linux e tá tudo salvo, tá vendo? Tá? Então isso aí é para você salvar o script. Por que fazer isso? Porque se você for precisar parar e rodar tudo de novo, né?
Você não é igual o Excel, por exemplo. O Excel você salva a planilha, mas você não salva o procedimento que você fez para gerar a planilha. Então aqui no R a gente salva todo o procedimento que a gente usou para rodar, todo o script fica salvo dessa forma, tá? Então vamos começar a ver mais a parte de olhar os dados, né? Cadê? Tá aqui. Tem um pouquinho de cálculo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para gente. Tem esses operadores lógicos. Os operadores lógicos são importantes, porque a gente pode usar esses operadores lógicos para selecionar um subgrupo da nossa base de dados. Então é legal a gente ver isso. Né? Então a gente pode usar o R como um operador lógico. O que isso significa? A gente pode fazer perguntas para o R, tá? A gente pode perguntar, um valor é diferente do outro? Tipo, se a gente pode perguntar assim, deixa eu puxar aqui para a esquerda. Né? Então, eu acho que eu tenho aqui salvo, deve ser esse script test.r. Então, eu posso fazer algumas operações, né, e perguntar para ele, eu tenho 2 diferente de 3, por exemplo. Vamos fazer isso. 2. Essa exclamação aqui, antes do igual, é um diferente, tá? Porque não tem como, né? Ele não tem sinal de diferente no teclado, mas ele sabe que se tiver uma exclamação antes do igual, ele está perguntando se é diferente. Então, 2 diferente de 10. Aí ele me diz, sim, é diferente. Se eu perguntar 2 diferente de 0, sim. Se eu perguntar 2 diferente de 2, ele me diz não, tá? Então o R ele consegue responder perguntas, né, para você. Então, por que isso é útil? Eu vou fazer uns exemplos. Então, vou chamar x de 4, tá? E aí, até uma das perguntas daqui, né? 2 ao quadrado é igual a 4? Então, eu perguntei 2 ao quadrado é igual a 4, a gente vai falar true, é verdade. Se eu fizer 6 é maior do que 3 mais 3, ele vai dizer false, tá? Lembrando que, assim, quando você quiser fazer uma pergunta para o R, você tem que colocar igual, igual, tá? Se você quiser perguntar 2 ao quadrado é igual a 4, você tem que botar igual, igual. Se você botar um igual só, não vai dar certo. Tá? Isso aqui em toda a linguagem de programação é assim. É Python, é sempre Pascal, sei lá, qualquer uma. MATLAB. Então, se você estiver quiser perguntar para ele se um número é igual ao outro, você tem que botar 2 iguais seguidos. Por quê? Porque o símbolo de igual, ele atribui a colocar um valor dentro da variável. Então, quando eu escrevo x igual a 4, ele vai fazer o quê? Vai pegar o valor 4 e vai colocar dentro do x. Né? Então, se eu só escrevesse assim, 2 elevado a 2 igual a 4. Né? O que o R vai fazer? Ele vai pegar o 4 e vai colocar dentro dessa variável 2 elevado ao quadrado. Só que para ele 2 elevado ao quadrado não é variável, 2 elevado ao quadrado é um número, então ele vai dar um erro. Porque ele só consegue, essa igualdade só funciona para botar um valor dentro de uma variável. Como esse cara não é variável, ele não é um x, não é y, não é nada, não é um nome, né? Ele é um número, ele não vai conseguir fazer. Então ele vai dar erro, tá vendo? Então é por isso, é porque eu tenho que usar, na verdade, eu quero perguntar para ele se 2 ao quadrado é 4 ou não. Então ele me dá true. Então beleza, tá? Isso aí, deixa isso guardado porque a gente vai usar lá na frente, tá? Aqui tem mais algumas coisas. Isso aqui, essa parte é interessante. Então, até agora a gente viu como é que salva o script, né? Mas salvar script significa o quê? Que você vai salvar todo o procedimento, mas que você rodou, mas toda vez que você for abrir que você for usar o script de novo, você vai ter que fazer todas as contas de novo, né? Mais de uma vez. Então, por exemplo, tem o meu script aqui, que é o aed cópia, né?
que é o que eu estou trabalhando, ou eu posso trabalhar direto no aed.r. Então, ó, aqui eu tenho todo o script salvo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reler todas as bases de dados, vai fazer todas as contas de novo. Dependendo, né, do que você estiver fazendo, você talvez o procedimento de rodar todo o script seja demorado, tá? Aqui não, aqui vai ser rápido porque a gente está pegando coisas muito simples. Mas talvez se você estiver fazendo um estudo de simulação ou alguma coisa que é um pouco mais demorada e você só salva o script, vai ser ruim, porque se você for precisar das saídas do R, você vai ter que gerar tudo de novo, você vai ter que rodar os scripts todos de novo. Uma forma de você lidar com isso é você salvar, né, o ambiente de trabalho, que é o workspace. Então, quando você salva o workspace, você vai salvar todos os objetos que foram criados naquela sessão de trabalho, tá? Então, ó, por exemplo, eu posso, de novo, toda vez que eu uso a caneta no RStudio, ele buga. Então, ó, aqui, se eu continuar rodando esse script teste, eu só quero ver quais são as variáveis que tem no meu no R. Então, vou colocar aqui. Ó, então, criei as duas variáveis, x e y. Ele está listando aqui no meu ambiente. Se eu quiser, eu posso salvar essas variáveis agora. Então, eu venho aqui, ó, em File. Cadê? Não, é Session. Save Workspace as, tá vendo? Então, quando você for salvar o seu workspace, eu vou até colocar aqui o FRJ. Aqui eu só estou escolhendo aonde que eu vou salvar. Deixa eu salvar aqui. Então, vou botar workspace, exemplo. Né, ponto. A extensão do workspace tem que ser rdata, tá? Então, ó, quando eu salvei, né, ele já me deu o comando para salvar, que se chama save image. Tá? Esse save image ele vai salvar o arquivo que é o workspace. Né? Então, é um arquivo que você só consegue ler com R, e esse arquivo tem os dois valores de x e y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar. Então, agora o meu ambiente está vazio. Se eu pedir x, ele não vai me dar nada. Aí eu venho aqui, ó, faço... cadê? Aqui, workspace exemplo. Só vou tirar o rename porque ele está com 2 rdata. Tá? Não precisa, pelo menos aqui está configurado de forma que eu não preciso dizer qual é a extensão que ele já vai salvar na extensão certa. Então, se eu clicar com o botão direito Open com o RStudio, né, Open with RStudio, ele vai abrir aqui. Então, ele está me perguntando, ó, você quer carregar as variáveis que estão dentro desse arquivo, que chama Workspace Exemplo, no seu ambiente global? Ele está perguntando, você quer pegar essas variáveis que estão ali e colocar aqui no seu ambiente? Aí você diz sim, e ele salvou. Aqui no caso é só um x e um y, né? Então são coisas bobas, mas no final pode ser que esse workspace ele contenha as tabelas com que você está trabalhando, ele pode conter também a base de dados toda que você está fazendo, ele pode conter as saídas de algum procedimento que você fez, de alguma análise. Então, aqui dentro podem ter variáveis das mais diversas, né? Que, em geral, você vai colocar as variáveis que você tem interesse, né, em estudar. Então, aqui você já tem tudo carregado. Então, agora, se eu pedir o valor de y, ele já sabe que o y é 5. Tá? Então, essa é uma forma de você salvar o conteúdo das variáveis que estão no R. Então, tem duas coisas. Você pode salvar ou o script, ou você pode salvar o conteúdo das variáveis. Se você salvar só o script, você vai ter que rodar ele de novo para criar suas variáveis outra vez. Enquanto que se você salvar só o workspace, você vai ter só as variáveis, mas você não vai ter o procedimento salvo. Em geral, é importante você salvar as duas coisas, tanto o workspace quanto o script, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se fica faltando mais alguma coisa na parte introdutória para a gente poder falar.
Ficou alguma dúvida, pessoal, até agora? Acho que não, né? É só salvar coisas. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu acho que eu já vinha falando sobre essas coisas antes, né? Mas eu falei muito rápido com vocês. Isso aqui é importante porque é como a gente vai armazenar os dados, né? Porque, bom, uma coisa que você quer fazer é ler uma base de dados, tá? Ler um arquivo que é uma base de dados. Então, isso chama importar uma base de dados. Tá? Então, então, o que a gente quer fazer? A gente quer importar uma base de dados, que pode ser um arquivo .csv, um arquivo do Excel, com uma tabela com as suas observações, né, coletadas lá do seu experimento. E aí você tem que ver como você vai armazenar aquela base de dados e também como a gente salva uma base de dados que a gente tenha mexido no R, tá? Então, ó, agora vamos olhar para uma base de dados, né, que a gente tem lá naquela listinha que eu passei para vocês. Então, aqui, ó, nessa apresentação da base de dados, a gente tem o quê? 189 mães, tá? Das quais 59 tiveram bebês com subpeso. Então, eu peguei esses dados, né, daqui, desse livro, tá? E esses dados estão publicamente disponíveis em, sei lá, em vários sites aí na internet. Então, esse aqui é um deles, tá? A gente não vai precisar baixar porque ele já está salvo aqui, tá? São esses dois arquivos, o low.bwt.csv e o low.bwt.txt, tá? Então, esses dois arquivos aqui, eles são a mesma base de dados, só que um está em CSV e outro está em TXT. Deixa eu abrir um deles para poder mostrar para vocês. Vou abrir esse .txt. Então, ó, isso é como uma base de dados se parece, né, quando a gente trabalha com ela na prática. Então, ela é uma sequência de colunas e linhas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas, tá? E aqui eu devo ter 190 linhas, porque são 189 mães, né? E cada mãe é uma linha, tá? Então aqui eu tenho minha base de dados. Então ela se parece com isso. Então tem que ler essa base de dados no R para conseguir trabalhar com ela, tá? Vamos ver agora essa .csv. A gente pode abrir CSV ou com Excel ou com editor de texto. Vou abrir com editor de texto só para você ver como que o CSV ele é salvo. Ele é salvo assim. Parece bem estranho, né? Mas o que acontece? Ele está separando as linhas, as colunas, por vírgula, tá? Então a primeira coluna não tem nome e é uma coluna que vai ter os 1, 2, 3, 4, 5, que são as linhas, né? Tá enumerando as linhas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, no age já é, no caso, a idade da mãe. Então esse age aqui corresponde a esse valor, 19. Tá? Então ele é codificado assim, cada coluna, quando muda a coluna, é uma vírgula. Tá? Isso é importante porque quando você vai ler a base, você tem que saber o que está separando as colunas. Se o que está separando as colunas é vírgula, se é ponto e vírgula, se é tabulação. Né? O que eu mostrei antes era um espaço que estava delimitando os valores. Então era a tabulação que estava sendo o delimitador. Tá? Deixa eu abrir o CSV no Excel só para mostrar em comparação. Tá? Então, ó, eu abri com Excel. Aqui ele já me dá, tá vendo, um preview da tabela. Tá? Ele já está dizendo, não colocar nada, ó, como é que vai parecer estranho, porque você não falou nada para ele. Se você disser uma tabulação que não é a verdadeira, por exemplo, tabulação é que está dividindo, ele continua achando estranho. É porque você tem que ver que o que está dividindo as colunas é a vírgula, tá? Pronto, aí o Excel já leu a base de dados, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como ela se parece. Então, ela está salva, na verdade, como um arquivo texto, tá? Em que está separado por vírgula. Então, vamos olhar aqui, vamos prosseguir com os slides.
para a gente ver como é que a gente faz a leitura dessa base de dados, tá? Então, aqui só para a gente saber quais são as variáveis. Então, esse é um estudo que envolve mães e que tiveram bebês ou com subpeso ou não. Então, aqui a gente tem 59 dessas 189 mães tiveram um bebê que tinha subpeso, né? Ou seja, pesava menos do que 2,5 kg. E o restante das mães, né, as outras 130 mães, não tiveram bebês com subpeso. Então, aqui a gente tem algumas variáveis que são medidas com respeito à mãe. Então, o recém-nascido nasceu abaixo do peso? 1 para 100, 0 para não. Essa variável se chama low. A idade da mãe, em anos. Então, está decodificado pela variável age. O peso da mãe no último período menstrual. Né? Aqui está medido em pounds, né? Em libras. Cor da pele da mãe. Se ela já fumou ao longo da gestação. Né? Ou histórico de partos prematuros. Ela já teve parto prematuro alguma vez? Né? Se já teve 0, 1 ou 2 ou 3 partos prematuros, tá? Se essa mãe já teve histórico de hipertensão ou já teve irritabilidade uterina, qual foi o número de visitas ao médico durante o primeiro semestre de gestação? E a última variável é o peso do bebê, né, o peso do bebê ao nascer. Então, essa base de dados tem todas essas informações da mãe e o objetivo é estudar quais são possíveis fatores relacionados a ter um bebê com subpeso, tá? Ou não. Então, será que o peso da mãe no último período menstrual influencia na chance dela ter um bebê com subpeso? Então, essa é a dinâmica, né, da base de dados. Então, vamos ver como é que a gente faz a leitura, tá? Então, a gente pode usar o arquivo low.bwt.csv, tá? Então, primeira coisa, quando a gente vai ler uma base de dados, a gente precisa escolher o diretório de trabalho, tá? Então, ó, a gente quer pegar essa base de dados aqui, que é lowbwt.csv, e a gente quer ler essa base no R, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, deixa eu puxar para cá para conseguir colocar para vocês. Então, a primeira coisa é escolher o diretório. Então, a gente vai escolher qual é a pasta do computador que contém os arquivos que a gente quer ler. Então, ó, a gente vem aqui em Session, Set Working Directory, isso aqui é para escolher o diretório de trabalho, tá? E aí a gente vem aqui, ó, escolher diretório. Então, cliquei aqui em escolher diretório. Aí agora eu tenho que procurar aonde que está o meu arquivo lowbwt.csv. Então, eu venho aqui, o FRJ, aí, aqui é a minha pasta, né, de trabalho. Então, aí vocês têm que olhar onde vocês fizeram o download no computador de vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, dentro de aula R. Então, aqui estão todos os meus arquivos. Aí eu confiro, ó. Tá aqui, ó, lowbwt.csv está dentro dessa pasta, tá? Uma vez que eu cheguei na pasta que eu quero, eu venho aqui e dou Open. E pronto, olha, ele já colocou o diretório de trabalho. Quando você roda um comando via clique, né, que foi o que eu fiz agora, foi vir aqui e clicar no Working Directory, ele roda o comando, tá, específico aqui para você setar o diretório de trabalho, tá? Então, ó, só para conferir que é aquilo mesmo, esse diretório aqui é onde eu tenho salvo os meus arquivos. Né? Se eu vier aqui, eu vou ver que está certinho. No meu diretório raiz, aqui eu tenho a primeira pasta, o FRJ, segunda pasta, disciplinas, professor adjunto, terceira pasta, 2021, biologia, aula E. Tá? Então, no de vocês deve ser alguma coisa similar. Tá? Aí aqui eu coloquei o comando, mas não adianta vocês rodarem esse comando, porque ele só vai funcionar no meu computador. Tá? No de vocês é o diretório que aparecer para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ler a base de dados. Como é que lê a base? Bom, para ler a base é muito simples, é só dar o comando read.csv. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse comando aqui, read.csv, e aí você tem que colocar qual é o nome, né, do arquivo que você quer ler. Esse nome tem que vir entre aspas, tá? Já vou explicar por quê.
Então, ó, vamos dar Ctrl Enter só nessa parte que eu não coloquei com os dados, para ver o que acontece. Ó, fiz a leitura e ele já botou para mim a base de dados. Então, a base que ele leu é essa daqui. Tem a identificação, o indicador se o bebê nasceu abaixo do peso, a idade da mãe, tá? Só que, aí o que acontece, né? O R leu isso e deu um print para você na tela. Só que como é que você vai usar as informações dessa tabela, né? Não dá para usar do jeito que está, porque ele simplesmente leu e exibiu o conteúdo. Ele não gravou na memória, né? Vamos ver. Vamos fazer o teste aqui. Se eu vier aqui no ambiente, ele não adicionou nenhuma variável nova, continua tendo o x e o y. Isso é porque a gente precisa armazenar o conteúdo que foi lido em uma variável. Então eu vou armazenar, né, o conteúdo da leitura, que é o read.csv, vou armazenar na variável dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte da direita, que é o conteúdo da tabela, e eu vou armazenar dentro da variável que eu vou chamar de dados, tá? Posso chamar de qualquer coisa. Então vou dar aqui Ctrl Enter. Agora o que aconteceu? Aqui ele adicionou uma variável nova, que é essa variável dados, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, ele até exibe para mim a variável, se eu clicar nesse desenho. Então, essa variável é a minha tabela, ó. Tá? Então, aqui tem as informações que ele salvou. E como que eu sei que agora eu posso usar os dados, né? Agora, se eu pedir coisas do tipo, eu quero observar os dados na posição 1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Então ele fez, ó, exibiu o valor 1. Se eu voltar para cá para ver, ó, quem é o valor da primeira linha, primeira coluna? É o valor 1, tá? Se eu quiser saber segunda linha, primeira coluna, ele vai me dar o valor 2, que é esse valor aqui, tá? Então, beleza. Assim eu sei que eu consigo começar a manipular os dados, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o próximo. Eu também posso ler os dados em formato TXT, tá? Para ler os dados em TXT, o comando é read.table, tá? E aí eu tenho um comando que é um comando importante, que é o header, que é o cabeçalho. Tá? Esse header igual a true, ele quer dizer o quê? Quer dizer que a base de dados ela vem com um cabeçalho. A primeira linha é o cabeçalho. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Então, ó, tá vendo? A primeira linha que aparece aqui é o cabeçalho, tá? Então, eu vou informar o R que a primeira linha que ele vai ler vai ser o nome das colunas. Ela não vai ser o conteúdo da tabela. Então, para isso eu coloco header, né, que é o cabeçalho, igual a true. Então, ele vai saber, tá, então a primeira linha é o cabeçalho. Tá? Então, eu posso vir aqui e pedir, por exemplo, tem um comando que se chama head. Se você pedir head de uma tabela, aqui eu salvei essa tabela que eu li do TXT como dados TXT. Então, se você pedir o head, nota o que aconteceu. Ele gravou essa primeira linha como nome das colunas. Né? Ela não está com 1 aqui do lado, porque ele não está contando essa linha como se fosse a primeira linha dos dados. Ele está contando só como se fosse o nome de cada coluna mesmo. Aqui eu tenho primeira linha, segunda linha e assim sucessivamente. Tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem. Tem uns comandos de help, mas acho que eu não vou tratar deles aqui. Número de dimensões. Deixa eu só pedir o head com os dados também. Ó, mesma coisa. Não, peraí, esse é dados TXT. Então, mesma coisa. A primeira linha é só o nome das variáveis, tá? Então, aí a gente já pode começar a fazer algumas... a pegar algumas características das bases de dados. Primeiro, número de dimensões, né? Então, se eu pedir dim dados, ele vai te dar as dimensões da tabela. Então, está dizendo o seguinte, que essa tabela de dados tem 189 linhas, 14 colunas, tá?
eu posso pedir para ele os tipos de variáveis, né? Para ele saber qual é o tipo de quais são os tipos de variáveis que tem na minha base de dados. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho essa área aqui, para a gente poder ver mais coisas. Então, ó, quando eu peço str de dados, esse str é structure, tá? Qual é a estrutura dos dados? Então, ele vai pegar para cada variável, né? Ele vai me dizer qual é a natureza daquela variável. Se é inteiro, se é numérico, se é caractere. Então, aqui no caso, a minha base de dados só tem número inteiro, tá? Então, isso aqui é importante para a gente verificar se ele de fato leu do jeito que deveria ler. Às vezes ele lê, por alguma razão, né, esquisita, ele lê os números como se fosse caractere. Então, quando você faz o str de dados, o str da sua base, você consegue verificar se a leitura foi feita de forma correta, se ele está interpretando os valores como deveria. Bom, e aí a gente pode começar a fazer extração de valores da tabela. Então, deixa eu voltar lá para os slides para ver se precisa ilustrar esse ponto. Então, leitura de arquivo a gente já fez. Né, tipos de objeto, deixa eu ver se eu vejo sobre isso. Tá. Ah, sim, é verdade. Então, ó, a gente tem o seguinte, agora a gente vai começar a falar sobre indexação de variáveis, então eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre vetor, sobre data frame e matriz, tá? Então, o que é um vetor? Um vetor, em computação, um vetor ele é uma variável que é unidimensional, então tá aqui um desenho dela, e cada dimensão dessa, em cada caixinha dessa, ele guarda um valor diferente, tá? Então, para eu criar um vetor, vou criar um vetor aqui para vocês. Eu vou fazer... Pode ser um vetor que contém idades, tá? Para seguir o exemplo. Então, tem idade igual a C. Então, C é o comando que cria vetor, tá? Esse C é de concatenate. Então, ele vai pegar os valores e vai colocar concatenados uns do lado do outro. Né? Então, ó, se eu colocar aqui um vetor de idades quaisquer, tá? 25, 32, 27, 33 e vou parar por aqui, tá? Então, ó, se eu rodar esse comando aqui, eu tenho um vetor de idades. Então, como é que é esse vetor? Né? Eu vou pedir para ele me mostrar qual é o conteúdo do vetor. Bom, esse é um vetor a primeira observação do vetor é o número 25, a segunda observação do vetor é o número 32, a terceira é o número 27 e a quarta é o número 33. Tá? Então, o que acontece aqui? Com essa variável idade, eu consigo começar a usar os valores, né, da idade. Então, por exemplo, se eu quiser acessar posições desse vetor, eu acesso com chave. Né? Com chave não, desculpa, com... Como é que é o nome disso? Bracket. Colchete 1. Então ele foi e me deu quem é a primeira idade que aparece nesse vetor. Se eu quiser a terceira idade que aparece, ele vai me dar 27. Tá? Eu posso pedir mais de uma idade. Então, se eu quiser pegar a idade, se eu quiser as idades que vão na posição 1 até 3. Então, eu escrevo assim, ó, 1, 2 pontos, 3. Então, ele vai pegar a idade 1, a idade 2 e a idade 3. Tá vendo? Idade 1, idade 2 e idade 3. Tá? Eu também posso puxar valores, né, se eu der uma sequência para ele, né, de localidades. Por exemplo, se eu quiser a primeira idade e a segunda idade, então eu tenho que passar a idade, colchete, e aí eu coloco 1,3, se eu quiser a primeira e a terceira. Então eu tenho que colocar esse C aqui, para ele lá dentro criar um vetor, que é a primeira observação número 1 e a segunda é o número 3. Então pronto, fez, tá? Se eu não colocar esse C, ele vai dar erro, e eu já vou mostrar para vocês por quê.
Então, você podia pensar, e se eu fizer assim? Isso quer dizer que eu quero a idade 1 e a idade 3 também. Só que ele vai dar um erro, que ele vai dizer que o número de dimensões está incorreto. A gente já vai ver por quê. Bom, isso está relacionado com outra forma de armazenar os dados. Acho que ficou faltando fazer um testezinho aqui rápido, né? Tipo, por que a gente está vendo isso, né? Esses vetores para armazenar, lá dentro deles a gente armazenar informação. É porque com esses vetores você consegue fazer cálculos de forma muito mais rápida. Por exemplo, suponha que esse vetor idades é uma lista de todas as idades que você tem na base de dados. Então, se você pedir, por exemplo, min idade, ele vai calcular a média das idades. Se você pedir SD idade, ele vai calcular o desvio padrão das idades, tá? Então, esse que é o sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai ler informações vindas na forma de vetor ou de matriz, daqui a pouco a gente vai ver, né, como a gente já fez a leitura das matrizes, e a gente vai acessar, né, informações dentro daquela matriz e a gente vai extrair, por exemplo, as colunas da matriz para pedir a média, para pedir o desvio, para fazer um box plot, tá? Então, o segundo tipo de base de dados, de objeto que a gente vai ver são os data frames. Data frame é uma forma, é uma matriz, né? Nada mais é do que uma matriz, em que você pode ter uma coluna que é nome, né? Que são texto, né? E outras colunas serem números. Ou pode ser tudo número, ou pode ser tudo texto. Mas se a gente tiver com uma matriz, então todas as entradas da matriz precisam ser iguais. Ou todas as entradas têm que ser número, ou todas as entradas têm que ser texto, tá? Então, o data frame é um pouco mais genérico, porque ele permite ter múltiplos tipos de variável lá dentro. Bom, e aí como é que é essa matriz, né? A matriz ela tem a cara que eu mostrei para vocês aqui antes, né? Na minha matriz de dados. Vamos pedir aqui head de dados. Ele pede só essa head de dados, ele vai pedir as 6 primeiras linhas do conjunto de dados. Então aqui está mostrando como é que ele armazena. Então, ó, as variáveis são lidas por coluna, tá? Então aqui variáveis. E as observações, né, são armazenadas em linha, tá? E aqui dentro, né, de cada célula, né, da tabela, eu tenho os valores. Então aqui o primeiro valor, o segundo valor, tá? Então, como é que a gente faz para acessar informações dentro da matriz? No vetor a gente já viu, né? No vetor eu tinha um vetor lá que chamava idade, né? Para eu pedir o primeiro valor, eu botava o número 1 aqui e ele me dava o primeiro valor da idade. Agora eu tenho uma matriz, que é a matriz de dados. Então, como eu acesso informações da matriz de dados? Eu tenho duas entradas agora para especificar, e aí eu especifico com vírgula. Por exemplo, se eu quiser a entrada linha 2, coluna 5. Então, sempre é linha primeiro, coluna depois. Então, deu 0. Então, vamos voltar lá para ver se é isso mesmo. Linha 2, coluna 5. Essa é a coluna 1, 2, 3, 4, 5. Essa primeira aqui não é uma coluna, tá? É só um contador das linhas. Então aqui tem um monte de informação redundante, né? Olha só. Essa primeira coluna está só repetindo a numeração das linhas, essa segunda coluna também, a terceira coluna também. Então começa basicamente a base de dados, de fato, começa da quarta coluna em diante. Então se eu pedir segunda linha, quinta coluna, então vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está me retornando o valor 0. Tá? Então é aqui como está ilustrado. Se eu tenho uma variável, aqui eu estou chamando de banco, né? Aqui eu estou chamando de dados. E se eu quiser, a linha é o primeiro valor, a coluna é o segundo valor. Tá? Então eu posso fazer uma mescla, né? Se eu quiser, por exemplo, exibir as 10 primeiras linhas da base de dados, como é que eu faço? Então, bom, eu tenho que especificar que nas linhas, ou seja, antes da vírgula, eu quero pegar do 1 até o 10, tá? Então esse é o comando para pegar
do 1 até um número, de pegar linhas que vão de um valor até outro. Então, do primeiro valor até o 10º é 1, 2 pontos, 10. E na segunda parte, né, como eu quero as 10 primeiras linhas, eu não quero restringir em nada as colunas, né? Eu quero deixar todas as colunas lá. Então, no R, a gente diz que a gente quer todas as colunas, deixando a parte das colunas em branco. Tá? Então, por isso a gente tem esse dados 1 até 10, vírgula nada. Tá? Aí, o que ele fez? Mostrou para mim as primeiras 10 colunas da base. Tá? E se eu quiser pegar só as primeiras colunas, né? Então, digamos, as primeiras 5 colunas. Então, eu quero todas as linhas, então deixo o espaço das linhas vazios e vou pegar as colunas de 1 até 5. Então, ó, pronto, fiz aqui, peguei as colunas de 1 até 5. Tá bom? Então, deixo as linhas vazias, pego as colunas que vão de 1 até 5. Tá? Bom, aí agora a gente vai começar a fazer um pouco de manipulação com as colunas de fato. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês de novo, né, head de dados. Então, aqui eu tenho todos os nomes das colunas. Né? Pode ser meio chato a gente ficar contando. Eu quero a coluna 5. Então, eu quero essa variável low. Então, tem que contar se ela é 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse PTL, aí tem que contar de novo qual é o PTL. Isso é chato, né? Então, a gente pode acessar pelo nome direto, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa, vamos exibir os nomes das variáveis. Então, para exibir o nome das variáveis, que são as colunas, né, eu venho em names de dados. Aqui tem todos os nomes. Né? E aí eu vou selecionar as colunas pelo nome das variáveis. Então, ó, se eu quiser, por exemplo, idade, não, cadê idade? ID, que é a identificação, idade, que é o age, e o BWT, eu tenho identificação, né, da mãe, também tenho a idade da mãe, e o BWT, se vocês lembrarem lá na codificação, né, da base, era o peso da criança ao nascer. Então eu faço assim, ó, eu vou selecionar, então venho aqui. Eu vou rodar só essa parte, tá? Então, ó, essa parte é o quê? Eu vou pegar, eu quero selecionar só as colunas idade, identificação e peso do bebê. Então eu vou fazer, se eu quero pegar só as colunas, então eu quero que as linhas sejam todas. Então eu vou deixar a linha em branco. Depois da vírgula, eu tenho que selecionar quais as colunas eu quero. Então, ó, eu vou dizer para ele, ó, as colunas que eu quero são esse vetor aí. Eu quero primeiro o ID, primeiro a identificação, depois a idade e depois eu quero o peso da mãe. Então, vou rodar. Então, beleza, foi isso. Vamos ver se ele pegou certinho. Pegou, né? Idade, né? Identificação, idade e peso do bebê. Tá? Aí aqui eu só pedi com esse head na frente, porque a base é longa, né? Então eu não consigo visualizar muito bem. Como eu só queria ver se estava certo, então posso pedir head, né, desse subgrupo da base de dados e ele vai exibir para mim o cabeçalho. Tá? Aí eu podia perguntar, né? Tá, então, mas por que tem que botar essas aspas aí, né? Por que tem essas aspas? Porque se não tiver aspa, ele vai achar que é uma variável, né? Sempre que você coloca uma coisa que não tem aspa, não tem essas aspas, ele vai interpretar como se fosse variável e ele vai dar erro, porque vai falar assim, não existe essa variável id. Se eu vier aqui mostrar para vocês, no ambiente não tem essa variável id aqui. Não tem age, não tem bwt. Então, se eu rodar isso, ó, ele deu erro. Ele falou, o objeto id não foi encontrado. Né? Então, é por isso. Sempre que eu quiser passar para ele texto, para o R, eu tenho que colocar entre aspas. Senão ele vai achar que é uma variável, vai procurar na listinha de variáveis dele e não vai achar a variável lá, vai dar erro. Tá? Então esse comando aqui não funciona. Eu também posso pedir, é claro, né, pelo número.
Se eu pedir o número 4, 6 e 14, esses são os números que correspondem à coluna ID, à coluna idade e à coluna peso do bebê, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí alguma dúvida? Que agora a gente já vai fazer a seleção das variáveis e começar a fazer os gráficos e coisas assim, tá? Bom, então vamos lá. Agora eu vou selecionar, né, algumas colunas específicas, né? Eu também posso selecionar dessa forma, ao invés de botar dados, vírgula, né, e colocar o identificador da coluna, eu posso colocar direto com esse símbolo de dólar. Então, dados dólar BWT, ele vai extrair a variável que é o peso do bebê ao nascer. Então, ó, rodei dados dólar BWT, então ele pegou todos os pesos dos bebês, tá? Então tá tudo aqui. Você tem alguns, né, 2,5 kg, 2,600, né, 3,1 kg. Tá? Então varia um pouquinho, ó, tem alguns até mais pesadinhos, 4,9 kg, tá? Então, vamos ver algumas medidas que vão ser úteis lá para a gente fazer nas listas, né? Primeiro, medida sumário. Então, essas características, né? Summary, você pode fazer, você pode extrair informações sobre as variáveis na sua base de dados. Então, vou rodar o summary para ver o que ele vai fazer. Aqui seria ideal eu ter mais espaço. Vamos rodar de novo para eu conseguir visualizar melhor. Então, ó, aqui esse comando summary, ele faz o seguinte, ele vai pegar cada coluna, por exemplo, a coluna de identificação, e ele vai rodar algumas medidas de sumário referentes àquela coluna. Então, ó, a identificação, quem é o menor valor? 4. Quem é o maior valor? 226. Quem é a média? 121. A mediana? 123. Primeiro quartil? 68. Terceiro quartil? 176, tá? Então, esse summary, ele faz isso para todas as colunas. Então, para a minha coluna que identifica se a mãe teve peso, bebê abaixo do peso ou acima do peso. Então, ó, essa daqui, né, para essa variável, eu tenho um mínimo de 0, máximo de 1, é porque essa variável é binária, só assume dois valores. Assume o valor 0 se ela não teve bebê abaixo do peso e 1 se teve bebê abaixo do peso. Tá? Aqui para as idades, então, é interessante porque a gente tem uma primeira forma, né, de medir algumas estatísticas de sumário, que no caso são os 3 quartis, primeiro, segundo e terceiro, aqui, mais a média, o valor mínimo e o valor máximo. Tá? Então, aqui no caso, a gente pode começar a fazer algumas tabelas e alguns gráficos. Então, vamos ver. Então, a gente tem a tabela de frequências, né? Que ela faz a frequência relativa e frequência absoluta. Então, vou pegar essa variável que é PTL. Né? PTL eu acho que é o... Deixa eu voltar aqui para ver o que significa PTL. PTL é número histórico de partos prematuros. Né? Quantos partos prematuros aquela mulher já teve? Se ela teve 0, 1, 2, 3, 4... Tá? Então, o comando é o seguinte. Então, eu vou extrair aqui o meu dados PTL. Então, tá assim, ó. Dados PTL são todos os pesos, né? Todas as medidas de histórico de parto prematuro. Então, a maioria das mulheres não teve parto prematuro, tá? Então, por isso tem vários zeros. Algumas tiveram 1, poucas tiveram 2. Eu acho que teve uma aqui que teve 3 partos prematuros, tá? Então, bom, para fazer uma... Primeira coisa é fazer uma tabela de frequências. Eu quero saber quantos zeros apareceram, quantos uns apareceram, quantos 2 apareceram. Então, vou fazer o seguinte, eu vou rodar table de dados PTL. Então, isso aqui eu armazeno na minha tabela de frequências. Então, a tabela de frequências tem 159 zeros, 24 uns, 5 2 e 1 3.
tá? Então, isso aqui, com isso eu consigo fazer rapidamente uma tabela de frequências, tá? É só eu extrair a coluna adequada e fazer a tabela, e pedir o comando table, tá? E se eu quiser a tabela das frequências relativas, tá? Porque essas frequências aqui estão absolutas, né? Ele só está contando quantos zeros, quantos uns. Então eu posso pedir round, né? Da proporção. Então, na verdade, esse round aqui é só para arredondar para duas casas, tá? Não posso pedir assim. Ó, é só fazer prop table da tabela de frequências. Então, esse comando prop table, ele vai calcular a proporção numa tabela. Então, vou rodar e olha só, deu a proporção aqui. Então, teve 84% de zeros, 13% de 1 e assim sucessivamente. Se eu quiser ver com menos casas decimais, né, eu também posso. Só pedir um round ali e ele vai fazer, ó, 0,84, 0,13, 0,3, tá? Bom, agora vamos começar a fazer um pouquinho de gráfico, né? As coisas ficarem um pouquinho mais interessantes. Então, ó, eu posso fazer a primeira coisa, gráfico de barras, tá? Para fazer gráfico de barras é bem fácil. O que eu preciso passar para ele é uma tabela de frequências, tá? Então, no caso, eu vou passar a tabela frequências, que é essa tabela sem ser em números absolutos, né? Quer dizer, sem ser em números relativos, mas números absolutos. Então, o comando é barplot, tá? Então, ó, se eu fizer, vou pegar aqui e vou rodar. Ops. O comando da forma mais simples que tem. É só pedir barplots, tabelas frequências. Então, extrair aqui só essa primeira parte, tá? Barplot, tabela frequências. Então, ele fez aqui a tabela, tá? Então, aqui o 0 eu tenho mais de 150, no 1 eu tenho aproximadamente 30, no 2 menos e no 3 menos ainda, tá? Então, beleza, fez. Só que tem outros comandos, né? Eu posso olhar assim, não tem muita informação aqui nessa tabela, né? Nesse gráfico. Então, posso adicionar um título, né? Para adicionar um título é main. Então, aqui eu vou botar o título de partos prematuros. Eu posso mudar a cor também, a cor das barras, tá? Então, tem várias coisas que eu posso mudar. Então, aqui, ó, vou rodar, por exemplo, uma tabela de frequências. Eu coloquei aqui o título da tabela, que é partos prematuros. Posso mudar a cor, posso mudar a borda das linhas, né? Então, e se eu quisesse fazer o barplot, mas com as proporções relativas? Então, é só pedir, ao invés de pedir tabela frequências, eu peço prop table das tabelas, tá? Então, pronto, ficou na proporção, tá? Bom, e aí vem, isso aqui é a parte de gráfico, né? De gráfico de barras, tá? Depois eu já estava falando sobre estatísticas sumários. Bom, média aritmética, eu já estava falando isso com vocês antes, né? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a média dos pesos das mães. Então, a variável LWT é a variável que tem o peso das mães. Então, se eu pedir a média de LWT, então ele vai me dar a média do peso das mães. Então, dados, dólar LWT, só para mostrar para vocês, né? Isso aqui são os pesos das mães. O peso está em pounds, tá? Não está em quilos. Bom, aí aqui tem uma ilustração pequena, né, que é só como você faz para converter o peso para quilos, porque esses pesos aqui estão em libras, né? Então, só para mostrar, você pode usar o R para rapidamente fazer as suas conversões. Então, se você quiser o peso da mãe em quilos, é só você pegar e fazer a transformação adequada. Para passar de pounds para quilos, eu tenho que multiplicar por 0,45, né? 0,4535, então se você der um Google lá e ver como é que faz a conversão, ele vai te dar isso. Então é só você multiplicar. Então olha só o que eu estou fazendo. Se eu quiser o peso da mãe em quilos, posso pegar os dados, né, o peso das mães, e multiplicar esse vetor, né, que ele vai conter todas essas informações aqui, pego o vetor, multiplico pelo valor 0,4535. Tá?
Agora, se eu pedir, né, vamos ver agora a variável peso mãe em quilos. Agora sim, né? Agora tem os pesos que a gente está mais familiar, né? 109 quilos, 84 quilos, 77, 54, 43, tá? Tem uns pesos aqui muito baixos, até 36, né? É porque aqui, se a gente for olhar a base, né? As idades a gente vai ter, se eu pedir aqui dados, dólar age, ele vai pegar as idades. Então, ó, tem mães bastante jovens aqui. Tem mães com 15 anos, mães com 14 anos, 17. Então, a gente trabalhando, né, com essa base de dados e olhando as características, a gente já começa a verificar, ter uma ideia um pouco melhor de quem são as pessoas que compõem aquela base de dados, né, quem são as observações que foram, quais foram as observações coletadas, tá? Tudo bem? Então, tem média de... eu posso fazer, inclusive, ó, aí agora entra alguns pontos um pouquinho mais elaborados, né? Que lembra que a gente estava vendo aquela questão de perguntar coisas para o R? Né? Perguntar se, por exemplo, 2 igual a 3, ele dizia que era falso, a gente vai usar isso agora. Por exemplo, olhando os pesos das mães, né, e a gente viu que tem alguns pesos que são bem baixos, eu posso olhar, né, por exemplo, eu posso olhar qual é a distribuição dos pesos das mães que tiveram recém-nascido com subpeso, tá? Então, essa é uma pergunta interessante, é saber, dentre as mães, né, então eu vou pedir o seguinte, ó, dentre as mães, nos dados, né, nas linhas correspondentes às mães cujo peso do recém-nascido é igual a 1, né, ou seja, cujo o indicador de peso de criança nascida com subpeso é igual a 1. Então, essa parte aqui, ó, vou rodar só essa parte para vocês. O que ele faz? Ele vai pegar o vetor, né, dos dados $low, que é esse vetor de zeros e uns, tá? Em que ele é 1 se o bebê está com subpeso e 0 se ele não está com subpeso. Então, se eu quiser extrair, se eu quiser perguntar para o R, quais bebês estão com subpeso? Então, posso pedir dados $low igual a 1. E aí ele vai me dar, ó, false, 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 true, true, true. Então, ó, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, ó, quem tem subpeso aqui. Então, as primeiras observações não estão com subpeso, porque a indicador é 0. E as últimas estão com subpeso. Então, elas retornam true para mim, tá? Mas para que eu quero isso? Bom, eu quero isso porque agora eu posso selecionar. Então, vamos ler o que essa parte aqui está me dizendo. Está dizendo o seguinte: eu quero a base de dados onde as linhas se referem a recém-nascidos com subpeso, não é isso? Então, as linhas se referem aos dados onde o indicador de subpeso vale 1. Então, ó, essas são as mães com bebê com subpeso. Tá? Então, ó, vou pedir aqui mães, bebê, subpeso. Tá? Então, aqui eu tenho toda a base de dados. Referente às mães com subpeso. Então, aqui, ó, eu extraí, tá vendo que a tabela ficou bem menor. Né? E dá para ver porque aqui, ó, eu pulei informações, que são as mães cujo bebê não tem subpeso. Então, aqui no R, a gente consegue fazer essa seleção, essa filtragem, infiltrar a base de dados de acordo com a característica que a gente quer. No caso aqui, era de acordo com as mães que tinham subpeso. E eu posso trabalhar só com essa base agora. Se eu quiser um olhar mais focado para as mães que tiveram bebê com subpeso. Então, peço média. Se eu pedir min das mães com subpeso, né? Com mães que tiveram bebês com subpeso, e olhar só o LWT, a LWT
eu acho que é o peso no último período menstrual. Então, ele faz a média só dessas mães. Então, ele vai pegar aqui só essa coluna, que é a coluna dos pesos no último período menstrual, e vai fazer a média. Tá? Então, ó, essa média é diferente da média geral. Né? Aqui eu tenho a média geral, que é a média das mães que tiveram um bebê com subpeso e sem subpeso, que tiveram um bebê com peso normal. Então, ó, são duas médias diferentes. Então, assim eu consigo trabalhar com mais de uma medida, tá bom? Ou mais de uma base de dados. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque a gente ainda está, a gente já vai acabar o tempo da aula e depois eu continuo na aula que vem falando sobre as outras medidas, tá? Aí agora que a gente vai falar mais dos gráficos, tá bom? Mas falta pouco, não tem muitos slides ainda. A gente parou aqui, né, na média. Então a gente vai falar sobre quantis, sobre variância e desvio, né, para mostrar depois histograma, boxplot e alguns gráficos de série temporal também, tá? Que aí são com dados de Covid, na verdade, tá? Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê na semana que vem. Vou pausar aqui. Ih, travou? Às vezes também puxa muito. Eu não sei, né? Porque às vezes você está usando a internet junto com o R rodando, às vezes as coisas rodam um pouquinho mais devagar. Né?